Olá, programador Delphi, tudo bem? Eu gostaria de mostrar para vocês, então, o último componente desenvolvido pela Hexa. Esse componente ele vai ajudar você, programador, com a sua exibição de informações de banco de dados. Aqui eu tenho um formulário simples, onde eu tenho uma conexão com o banco de dados, MySQL, o conjunto de componentes padrão, SQL Dataset, para acesso aos dados, onde eu tenho o select para minha tabela, o provider, um client dataset para exibição desses dados e um data source. Bom, quando vocês vão utilizar esses componentes para exibição de dados, qual o componente normal que vocês utilizam? Vocês utilizam provavelmente o dbGrid, certo? Que é um componente padrão aqui do ambiente Delphi, todos estão acostumados. Então, se eu for mostrar um dbGrid, eu vou ter essa disposição aqui, só que com recursos limitados. Por esse dbGrid, eu não consigo fazer filtro, eu não consigo fazer uma ordenação, a não ser que eu utilize os recursos, né? Os index fields e recurso de busca com o comando locate, que é o mais simples aqui do banco de dados, né? Do client dataset. Mas enfim, vamos deixar esse componente de lado e vamos mostrar o componente Search Grid da Hexa. Esse componente, vou colocar um no formulário, ele já estende o meu formulário porque ele tem um tamanho mínimo para ser exibido na tela. Então tá aqui, ó. Por padrão, ele vem alinhado ao bottom. Então vocês podem alinhar ao client se vocês quiserem. Ficar a critério de vocês aí para utilizar o formulário todo. Bom, como ele é composto? Ele é composto por um panel de base. No centro eu tenho um dbGrid. Em cima eu tenho um string grid. Embaixo eu tenho um memo. E embaixo uma barra de status. Tá, para que serve tudo isso então? Vou fazer a demonstração aqui de como ligar os componentes. Após incluir o componente no seu formulário, você pode aqui no Object Inspector verificar as propriedades desse componente. Como ele é herdado de um tPanel, você vai ver aqui as mesmas propriedades de um panel, certo? Só que, além das propriedades do panel herdadas, você vai encontrar aqui, ó, algumas configurações do próprio componente que ele vai utilizar ali. As cores para ele fazer a zebra do dbGrid, que é um dos probleminhas enfrentados aí pelos programadores, como zebrar o dbGrid. Uma cor para a célula selecionada, também é interessante. E algumas propriedades específicas desse componente, que é a seguinte. Eu preciso ligar esse meu componente à fonte de dados. Então eu vou indicar aqui, ó, qual é o meu data source, qual é o meu client dataset e qual é o meu SQL dataset. Depois de selecionado, eu tenho que informar mais duas coisinhas para ele aqui, ó. Qual é a tabela que vai ser mostrada nesse dbGrid? No caso é a tabela alunos, certo? Vamos só verificar. Se eu abrir aqui, ó, select asterisco from alunos, ok? E se eu verificar quais são os campos dessa tabela? ID, nome, descrição, celular e um ID de detalhes, que é uma chave estrangeira para uma outra tabela com mais detalhes desse aluno. Então aqui a gente pode ver que o campo-chave dessa tabela é o ID. Então a gente vai lá no componente e vamos informar aqui também, ó. Além do nome da tabela alunos, eu vou informar aqui, ó, qual é a chave primária. A chave primária dessa tabela é o ID. Todas as propriedades setadas. Essa propriedade aqui, ó, eu vou falar para vocês depois sobre ela. Ela não interessa aqui agora para a gente. O componente está ligado com o meu data source, com os meus dados. E eu já posso, então, vou verificar aqui quais são os campos que eu tenho aqui. ID, nome, descrição, celular, a chave estrangeira para a tabela detalhes
E esse campo endereço, ele foi buscado de uma outra tabela, dessa tabela de detalhes, ok? Então esse campo dentro desse client dataset, ele é na verdade um campo lookup. Isso mesmo, campo lookup. Uma dificuldade que os programadores têm com campos lookup, qual é? Ele não pode ser indexado, ok? Mas esse componente faz a indexação do campo lookup. É difícil fazer uma busca, uma consulta num campo lookup? Você teria que mudar seu select, buscar uma chave estrangeira, fazer um join e tudo mais. Esse componente já faz a busca automática num campo lookup, ok? Então vamos só fazer uma demonstração. Componente ligado, meu client dataset pronto, eu já posso fazer a conexão e ele já mostra para mim então, ó, componente dbGrid zebrado, a célula selecionada na corzinha que eu defini. E embaixo a gente já vê aqui, ó, a primeira célula selecionada, o memo, ele vai servir para isso aqui, ó. Ele vai mostrar para você qual o campo que ele está exibindo e qual o conteúdo desse campo, ok? Então vamos lá. Vamos agora executar o programa e ver como é a utilização de todos os recursos desse componente. Bom, eu queria mostrar para vocês então a execução de um formulário utilizando esse componente. Vamos lá. Eu tenho aqui então meu dbGrid zebrado e com a indicação da célula selecionada. Uma coisa chata que acontece com o dbGrid. Eu tenho aqui um campo memo e no dbGrid ele nunca é exibido. Geralmente ele mostra entre parênteses aqui a palavrinha memo para indicar que esse é um campo de texto, certo? No caso do componente, ele além de mostrar o início do texto aqui, quando você seleciona, você já pode perceber bem qual é a função desse componente memo aqui de baixo. Então ele já vai mostrar para vocês o conteúdo completo daquele campo. Ok? Dependendo da extensão desse conteúdo, ele mostra a barrinha de rolagem aqui na lateral, para que vocês possam ter acesso ao texto todo. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, ele veio no padrão que o dbGrid sempre abre, né? Os campos numéricos, às vezes o campo é muito grande, os campos de texto às vezes também é muito grande, e é interessante que vocês possam ajustar largura de coluna e exibição do conteúdo aqui, ok? Então, para mim o que é interessante? Vou diminuir as colunas, né, que contém celular, que contém o ID. Eu já cliquei aqui antes de falar para vocês, mas é o seguinte. Clicando no título da coluna, você consegue fazer a ordenação já pelo campo. E uma vez que o campo já está ordenado, se você clicar de novo, ele faz a ordem inversa, ok? Tanto numérica quanto alfabética. Então, selecionei nome, nomes em ordem alfabética. Cliquei de novo, nomes em ordem inversa, ok? Tenho aqui então as colunas que são interessantes para mim, a coluna de celular, coluna de endereço e assim por diante. Na coluna de endereço posso ordenar ordem alfabética, ordem inversa, certo? Lembrando que este campo endereço é um campo lookup. Esse campo lookup normalmente você não tem um acesso desse tipo, você não pode indexar por um campo lookup. E a consulta num campo lookup também é um pouco trabalhosa, tá? Você tem que mudar seu select, fazer um join com a outra tabela e tudo mais. Vamos então fazer uma demonstração aqui do filtro. Esse componente string grid apresentado em cima, você pode fazer filtros na sua base de dados. Por exemplo, se a gente der uma olhadinha aqui nos nomes, ó, a gente vai ver que tem mais de um Silva, tem mais de um Fernandes, tem mais de um Medina, ok? Eu vou fazer então uma demonstração de filtros utilizados aqui no componente. Então, eu quero consultar aqui, ó, quais são os alunos que têm sobrenome Medina. Ele já vai fazer esse filtro para mim.
Olha lá, André Medina, Fátima Medina. Mesmo endereço, provavelmente são irmãs, ok? Ah, eu quero fazer uma outra consulta. Eu quero saber quais são Medina ou quais são Silva. Eu posso usar o conector OU neste componente. Então eu vou ter campos que contenham a palavra Medina ou a palavra Silva. Então eu consigo fazer um filtro aí bem interessante. E posso combinar. Posso combinar os campos. Posso utilizar todos os campos de uma vez só. Ah, eu quero todos os IDs que sejam maiores que 3, por exemplo. Olha só, se eu fizer esse filtro, o que vai acontecer? Ele tem que eliminar esse 3 aqui, essa Laura Silva do filtro, ok? Vamos dar um Enter. Ok. Então ele pegou para mim todos os ID maiores que 3 e os nomes que sejam Medina ou Silva. Ah, eu também quero filtrar aqui, ó. O campo de descrição tem que conter a palavra pessoa. Então ele vai fazer esse filtro para mim. Ah, não é interessante. Posso apagar essa descrição e ele faz o filtro com os outros conteúdos. Ok? Endereço. Olha só, gente. Um campo lookup. Eu posso, além de fazer indexação, eu posso fazer um filtro dele também. Eu quero um endereço que contém a palavra rua. Ele manteve os 3. Concordam? Agora eu quero que o nome da rua tenha a palavra Salles. Olha só. Ele já excluiu o outro campo, porque ele não contempla a minha busca. Mas se eu quiser uma rua que tenha a palavra Gomes, ele vai fazer esse filtro para mim também. Tá ok? Ele está levando em consideração todas as informações digitadas aqui no meu filtro. O ID. Ah, não me interessa o ID mais. Então, não restringi o ID. Ele me trouxe de volta o ID 3, Laura Silva. Ok? Um outro recurso interessante nesse componente é o seguinte. Posso definir a largura das colunas. Ok? Eu quero menos espaço para o celular. Eu quero mais espaço para o endereço. Ah, eu quero que o endereço seja mostrado antes da descrição. O celular para mim antes. Posso deixar a descrição por último. Não preciso de muito espaço aqui, porque ela é mostrada o conteúdo logo abaixo, no componente memo. Então eu quero essa configuração aqui. Vou dar mais espaço para o nome. Mais espaço para o endereço. Ok. Eu quero essa configuração aqui na minha tabela. O que o componente faz? Se você fecha o formulário e roda o seu programa de novo, olha só. Ele volta na última configuração que você deixou. Tá? Ele salva essas configurações da tabela. Posição dos campos, largura das colunas. Ele faz isso conforme os campos que você definiu lá no seu client dataset, ok? Se vocês repararam aqui, ó, ele não está mostrando o ID detalhes, que é aquele campo chave estrangeira para essa tabela aqui, ó, onde ele busca o campo descrição, certo? Por que o dbGrid não está mostrando o campo ID detalhes? Se eu fechar aqui, ó, e for olhar lá no meu projeto, vou exibir os campos do meu client dataset. Se eu olhar aqui, ó, ID detalhes, a opção dele visível está falso, tá? Ele não está sendo exibido na minha tabela. Ah, eu quero esconder o campo celular. O celular não me interessa. Então, se eu vier aqui no meu client dataset, selecionar a opção aqui, ó, falso, e executar o meu programa, ele já vai trazer uma tabela. Olha só, ele resetou as configurações da tabela. Por quê? A cada conjunto de campos diferente, como ele ainda não conhece quais são as suas preferências, ele vai exibir o modo padrão. Mas uma vez que você definiu a sua preferência nesse conjunto de campos, ele vai ficar salvo aquela configuração. Então, se eu fechar aqui e abrir de novo, vocês vão perceber que ele salvou minha última configuração para essa configuração. Um detalhe que vocês talvez tenham reparado é a barrinha de status. A barrinha de status ela mostra aqui, ó, a posição do meu ponteiro, qual o registro que ele está apontando
e qual o total de registros que ele encontrou naquele filtro. Se eu pedir para fazer um filtro aqui, ó, Fernandes ou Medina, então ele vai trazer para mim. Na barrinha de status ele indica já 4 registros e a posição do meu ponteiro. Uma propriedade que eu deixei para mostrar por último é a seguinte. Eu tenho aqui SQL Output. Eu posso definir como falso ou como verdadeiro. Se eu colocar ele como verdadeiro, o que ele vai fazer? Eu vou fazer uma consulta aqui, ó. Medina ou Silva. Quando eu dou Enter para fazer o filtro, o que o componente faz, na verdade? Porque ele consegue filtrar, inclusive, campos lookup. Pelo seguinte, a cada consulta que eu faço, a cada movimento do banco de dados, ele gera para mim um select, certo? Ele gera para mim um arquivo SQL, e esse select que é executado para trazer essa informação aqui. Ou seja, se eu olhar na pastinha do meu projeto, olha lá, onde ele foi gerado. O SQL Output nada mais é que um arquivinho texto que ele grava com a última consulta feita pelo componente. Se eu abrir esse arquivinho SQL, vocês vão ver aqui o SQL que ele gerou para mim. Então, ó, select aluno, detalhe endereço. Olha só o que ele faz. Ele faz um join da tabela estrangeira, certo? Para trazer o campo endereço. Da tabela alunos, left join, tal. Onde aluno nome like Medina ou, olha o ou aqui, ó, lá do componente. Ele transforma nesse OR. Aluno nome like Silva, ok? E algumas outras regrinhas que ele põe automaticamente. Nesse caso, essa linha aqui, ó, ele põe essa regrinha automaticamente para que ele consiga fazer o join, tá? Sem esconder nenhum campo. Ok? E a ordenação. A ordenação ele mostra em ordem de nome, que foi o primeiro campo que eu defini a consulta, e depois descrição, que foi o segundo campo que eu utilizei para a consulta. Ok? Gente, por hoje é isso. Eu queria só mesmo mostrar um pouco desse componente. Alguns detalhes mais específicos, mais técnicos, eu vou demonstrar só em vídeos que serão distribuídos junto com o componente. Para quem comprar o componente vai ter aí uma ajuda maior, um vídeo já pronto com detalhes técnicos. E mesmo quem não comprar o componente, tiver interesse de saber alguma coisa específica, quiser me perguntar alguma coisa, pode entrar na página da Exa, pode perguntar, que eu vou responder todas as perguntas o mais rápido possível, ok? Então, boa programação a todos, boa sorte, bom desenvolvimento, fiquem com Deus, até mais.